Do começo ao fim, a Bíblia revela a missão de Deus. Ele deseja libertar todas as pessoas do pecado para que todos possam segui-lo no caminho da justiça. Ele deixou clara essa missão milhares de anos antes de Jesus, quando chamou Abraão. Da mesma forma, a nação de Israel deveria refletir esta missão e ser luz para as nações, atraindo-as para o único Deus verdadeiro. Mas, durante mais de 1000 anos, a escravidão de Israel ao pecado os impediu de cumprir a missão de Deus. Foi somente através de Jesus que eles puderam finalmente ser libertados do cativeiro do pecado e capacitados pelo Espírito de Jesus para embarcar nessa missão mundial, alcançando tanto judeus como gentios. É apropriado, então, que o maior autor contribuinte do Novo Testamento seja um gentio. Deus inspirou Lucas a escrever a história de sua missão em 2 livros diferentes. Lucas começou com o nascimento de Jesus no seu evangelho e termina com o reino de Deus corajosamente proclamado por Paulo em Roma no final de Atos. Então, quem era Lucas? Ao contrário de Mateus e João, Lucas não foi um dos 12 discípulos de Jesus. E, ao contrário de Marcos, que escreveu as histórias de Pedro, ele não registrava os relatos de um discípulo. Lucas nos diz abertamente que ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Ele também não foi criado desde muito jovem como um estudioso das Escrituras, como Paulo. Em vez disso, ele foi treinado como médico para tratar doenças e ferimentos de outras pessoas. Então, por que deveríamos prestar atenção a este gentio que nem sequer foi testemunha ocular e aos seus 2 livros, Lucas e Atos? Embora não saibamos muito sobre ele, sabemos que Lucas se tornou um dos companheiros mais fiéis de Paulo. Ele primeiro se juntou a Paulo em Troade em sua 2ª viagem missionária, acompanhando-o em momentos bons e difíceis. Ele passou inúmeras horas sendo orientado por este grande apóstolo. Com Paulo, Lucas aprendeu como as Escrituras apontavam para Jesus como a salvação de Deus. Como disse Isaías, Jesus era aquele que abriria os olhos das pessoas para o caminho de Deus e os conduziria ao seu reino. É provável que durante os 2 anos de prisão de Paulo em Cesareia, Lucas, que estava com Paulo na época, tenha visto uma tremenda oportunidade. Durante anos, ele ouviu as histórias de Jesus que eram preservadas e circulavam entre as igrejas. Mas agora, estando tão perto da Galiléia e de Jerusalém, ele poderia facilmente viajar para ouvir relatos em primeira mão, diretamente de pessoas que haviam encontrado Jesus menos de 30 anos antes. Talvez ele tenha falado com as pessoas que testemunharam Jesus ressuscitar o único filho de uma viúva na cidade de Naim, ou sentou-se com um cobrador de impostos chamado Zaqueu para ouvir sobre o impacto que o perdão de Jesus teve na sua vida e na sua comunidade. Ou talvez ele tenha percorrido a estrada de 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús com Cleófas, enquanto ele contava cada detalhe de sua extraordinária caminhada com o Senhor ressurreto. De uma cidade a outra, Lucas podia ouvir as pessoas recontando as inesquecíveis parábolas de Jesus. Sem o trabalho de Lucas, muitas dessas histórias e parábolas teriam se perdido na história. Durante décadas, a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados, através de Jesus, se espalhou por Jerusalém e por todo o Império Romano. Embora muitas religiões fossem elitistas, favorecendo homens ricos e de alto status social, o caminho de Jesus era diferente. As primeiras comunidades cristãs consistiam de pessoas de todas as origens, desde judeus, cujas vidas se centravam na obediência à Torá, até gentios, que anteriormente adoravam ídolos. Em Cristo, homens, mulheres e crianças eram iguais em valor e tinham propósito em Deus.
Este movimento espalhou-se rapidamente entre os pobres, mas também, com o tempo, atingiu os níveis mais elevados da sociedade. Uma das pessoas de elevada posição social era um homem chamado Teófilo. Nessa época, as comunidades cristãs, como aquela da qual ele fazia parte, contavam com as histórias de Jesus transmitidas pelos apóstolos e compartilhadas na rede de igrejas. Com o tempo, porém, houve uma necessidade crescente de preservar um relato organizado das testemunhas confiáveis de Jesus, antes que todas elas falecessem. Talvez seja por isso que o Espírito Santo levou um cristão rico como Teófilo a tornar-se patrono da obra de Lucas. Lucas era o candidato ideal para escrever este evangelho e Atos, que contém a história inicial da igreja. Ele passou muito tempo com Paulo, desempenhando um papel importante na divulgação da mensagem de Jesus. Ele foi educado de maneira impressionante, tanto nas escrituras hebraicas quanto na literatura grega. E, como mostrou sua recente investigação sobre relatos em primeira mão sobre Jesus, ele foi meticuloso em sua pesquisa. Lucas entrelaçou os testemunhos que havia reunido com ensinamentos bem conhecidos de Jesus que já circulavam entre as igrejas. Ele também incluiu histórias de um evangelho recentemente escrito por Marcos, um discípulo de Pedro. Em seu evangelho, Lucas mostra como, com a vinda de Jesus, Deus cumpriu o que havia prometido há muito tempo nas Escrituras. Assim como Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito, Jesus trouxe redenção a todos os que eram oprimidos pela escravidão ao pecado e a Satanás. No entanto, Lucas tem o cuidado de mostrar que somente aqueles que abrem o coração para Deus são capazes de ouvir e aceitar as palavras de Jesus e reconhecê-lo como Rei. Lucas mostra que em Jesus, os seus seguidores têm o modelo perfeito para uma vida liderada e capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a missão de Deus na Terra. Ao fazer sua última viagem da Galiléia para Jerusalém, Jesus dedicava constantemente tempo à oração, mantendo-se atento à orientação do Espírito. Ele generosamente mostrou amor a todos. Ele ensinou pacientemente aqueles que o aceitaram e, ainda assim, comeu alegremente com aqueles que se opuseram a ele. Por mais ocupado que ele estivesse, ele sempre dedicava tempo aos pobres, aos doentes, aos pecadores e a todos que haviam sido marginalizados pela sociedade. E, no entanto, ele era ousado e intransigente quando se tratava da verdade sobre Deus e de viver a vida submisso à sua vontade e caráter. Este é o nosso modelo a seguir. Então, como fica quando aplicamos o efeito Lucas? Isso descobriremos na continuação de Lucas, o livro de Atos. Se você achou esse vídeo útil e deseja assistir mais, por favor, considere fazer uma doação em nosso site. Também, por favor, curta o vídeo, comente e se inscreva em nosso canal. Obrigada por assistir!